pelo conteúdo que você acompanhou, pelo livro, pelas cirurgias, o que você acha que eu posso te ajudar? Marcelo, assim, eu tenho algumas dúvidas em relação ao procedimento mesmo. Por exemplo, no hospital que a gente trabalha lá, nós não temos, nós temos para fazer o linfonodo sentinela, agora que chegou o Gama Probe, né, para nós, principalmente por causa da cirurgia de mama, mas a gente só, até princípio só tinha o azul. Ainda não tá, o Gama Probe ainda não está funcionante, né, que tem que passar por avaliação do pessoal da engenharia clínica e tal. Mas assim, para colo de útero, você acha que seria viável a gente tentar fazer só com azul, uma tentativa, um linfonodo sentinela, ou você acha que não vale a pena? Tá, primeiro duas perguntas. Esse Gama Probe, chegou o probe laparoscópico ou não? Não chegou. Tá, então, de princípio, você só vai conseguir utilizá-lo, então, para cirurgia laparotômica, né? É, E para cirurgia de vulva, que é. daí ali na região inguinal superficial você consegue. Bom, Uhum. eu acho o seguinte, esses dias até comentei sobre os corantes, né, lá no Instagram. Se você for utilizar o azul, você tem experiência com sentinela com azul? Não. A gente faz só na mama, né? Lá no hospital a gente faz bastante para mama só. Porque a Tá, princípio a gente não tinha, né, no Gama Probe, então a gente fazia só azul para mama. tá, mas você não fazia o azul para vulva. Não, para vulva não. Tá. É que vulva também é geral, é raro, né? É baixa a incidência e às vezes não chega a tantos pacientes, né? Assim, você está num centro de referência oncológica e talvez você até tenha paciente, mas às vezes é difícil mesmo. Mas o Uhum. que eu orientaria você a fazer? A seguinte forma. Primeiro, se o Tecnesse, ele é excelente. Só que ele precisa ser injetado no dia anterior e fazer a linfocintilografia, certo? E daí o médico Certo. da medicina nuclear fazer um mapeamento linfático e no dia da cirurgia ele traz para você e fala, ó, migrou aqui semelhante ao que você viu na mama, né? Fala, ó, Uhum. tá aquele externo, com obturador, ele consegue mapear para você. Se você for usar o tecnécio, eu usaria associado o azul, porque Uhum. aumenta a chance de você detectar o linfonodo. Mas veja, lembrar só, quando você injetar o azul, você lembrar de avisar o anestesista, porque a saturação cai. E daí ele acha, se o time não está acostumado com isso, que a paciente está tendo alguma intercorrência da anestesia. Então, Uhum. assim, é imediato. Você começa a injetar o corante, mesmo não pegando o vaso, certo? E esse é o ideal, né? Você aspirar, né? É semelhante ao que você faz na mama. Mas na hora que você começa a injetar ali no estroma, se for no colo, ele começa a cair a saturação. Então, isso é que tem que lembrar. E você associando as duas técnicas, aumenta a chance de detecção, certo? Uhum. Tem até um artigo recente agora do colega do Glauco, lá do OC Camargo, que ele colocou por laparoscopia, né, mas num tumor de endométrio, o azul versus o verde, e fez uma avaliação de micro e macrometástase com o tamanho do tumor. É bem interessante. Mas isso mostra o que mostra os estudos diversos, que a acurácia da técnica aumenta. Uhum. Então, veja, se você tiver os ductos linfáticos obstruídos pelo tumor, ele não migra o corante. Então, às vezes, você não acha o sentinela, você Entendi. entendeu? Porque o gânglio está comprometido. Às vezes, a curva de aprendizado, a injeção não fica adequada, então você não acha o azul também. Mas, quando você associa o Tecnesse com o azul, aumenta a chance de você identificar o sentinela. Então, eu Uhum. utilizaria os dois, Tá. se você tiver à disposição. Se você, como você falou, que você tem o probe laparoscópico, e você tem o probe para cirurgia laparotômica, e você tem a disponibilidade do Tecnesse e o azul, eu faria os dois. Entendi. Se caso você consiga o verde de indocianina, eu acho, e os estudos mostram isso, que ele é superior. Isso a gente Uhum. vê na prática. O que eu vejo diariamente? Quando eu injeto com uma pessoa que nunca fez sentinela, nunca fez, é a primeira vez que ela vai fazer, eu coloco ela
para fazer o sentinela. Ela injeta no colo, quando ela entra com a câmera, ela identifica o linfonodo. É incrível. Na primeira tentativa, você entendeu? Por quê? Porque ele é muito mais fácil. Ele é fácil a visualização e a injeção, isso até mostra, né? Que a injeção, se você fizer só da submucosa, você identificaria o linfonodo. E tem até colegas que fazem isso e falam isso. Eu costumo injetar mesmo 1 ml superficial e 1 ml profundo, às 3 e às 9 horas. Mas se você só... Eu já testei também fazendo só submucoso, você identifica. Entendi. Então, se você tiver a disponibilidade do verde, eu daria preferência para o verde. Só que o verde, além de você ter que ter o corante, você precisa do cabo, da fibra ótica, da ótica e da imunofluorescência da câmera. Então, fica caro o procedimento, mas ele se paga ao longo do tempo, mas o hospital precisa querer investir nisso. Quando você faz as duas técnicas com o Tecnésio azul, você não tem esse outro custo associado e o azul e o Tecnésio são relativamente baratos. Então, você consegue associar os dois. Um dos problemas do azul é reação alérgica. Eu, uma vez, tive uma reação alérgica numa paciente que ela teve uma parada cardíaca no momento ali da injeção. Aí teve que suspender o procedimento, reverter a parada cardíaca, mandar para a UTI, aguardar e depois fazer o procedimento, você entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Mas o Tecnésio pode ter? Pode ter também. O verde pode ter? Pode ter também. Só que a gente já viu no azul, por quê? Porque ele é utilizado há muito tempo. Então, a gente tem aí séries grandes de casos, estudos retrospectivos e prospectivos com azul, e a gente consegue detectar melhores as taxas de reações alérgicas, comparado, por exemplo, com o verde. Eu ainda não tive nenhum evento adverso com o verde, lindocemina. Mas com o azul eu já tive 2 e foram extremamente graves. Então, assim, quando não tem opção, eu utilizo o azul com o Tecnésio. Se não tem opção do Tecnésio, eu utilizo só o azul. Mas, independente disso, eu acho que a mensagem que fica sobre isso é: tente sempre uma via para fazer o sentinela, entendeu? Porque o sentinela, ele é extremamente importante. Ele é importante para pesquisa de micrometástases. Ele é importante, se você for congelar, você congelar aquele linfonodo que é relativamente suspeito ali e que você acha que ele é o linfonodo primeiro da cadeia linfática, você entendeu? E se você fizer uma linfadenectomia, o patologista não vai fazer pesquisa de micrometástase em todos os linfonodos. Ele vai fazer no sentinela, porque senão fica muito caro. E imagina que ele identifique 30 linfonodos. Ele vai fazer pesquisa de micrometástase em 30 linfonodos. Quanto tempo ele não vai gastar nesse processo todo, né? Então... Desculpa. Aí, para injeção do azul, teoricamente, usa aquela agulha de hack anestesia. Então, tem 2 formas da injeção no colo. E eu já vi fazer as 2 formas, eu vou falar minha impressão para você. Como que eu faço? O azul, a ampolinha tem 2 ml, certo? Como eu vou aspirar e injetar 4 ml, o que eu faço? Eu puxo 2 de água destilada e 2 ml do azul. Dilui, e daí você pega. Eu aspiro com aquela agulhinha 40x12, que é aquela rosa, que ela é mais grossa. Na hora da injeção, tem 2 formas de fazer. Primeiro é usar aquela agulha de hack. O problema da agulha de hack é que ela é muito fina. Quando você vai fazer no estroma, ela enverga um pouco, ela dobra um pouco. Você precisa de alguma pinça para te auxiliar a colocá-la no colo. Você entendeu? Então, eu não gosto muito. O que eu faço? Eu uso aquela agulha preta. Entendi. Você entendeu? Porque ela é resistente e não tem erro. Como que você faz? Você pinça com um pose o colo e traz o colo próximo de você, e daí a seringa. Você pega aquela seringa de 10 ml, não a seringa de 20. Pega a seringa de 10, vão ter ali 4 ml.
Aí você injeta primeiro profundo no estroma e injeta primeiro no local, no lado que você vai fazer primeiro na hora que você entrar na cirurgia. Então, por exemplo, você vai entrar para o lado direito primeiro. Então, você injeta primeiro às 9. E daí você injeta, aspira, injeta. E na hora que você estiver injetando no estroma, você tem que sentir a resistência. Tem uma resistência no estroma, você entendeu? Aí você injeta, tem a resistência, deu 1 ml. Você recua, aspira e injeta mais 1 ml na submucosa. Aí você vai ver formando aquele bolsão na submucosa. E daí depois você migra para as 3 horas e faz a mesma coisa. Daí lateraliza a sua mão esquerda, que vai estar no posi, na borda anterior, no lábio anterior do colo, e injeta 1 ml profundo, 1 ml superficial. Se você for utilizar o verde ele vem em 2 frasquinhos. Vem um que vem um comprimido e o outro frasquinho vem 10 ml de água destilada. Eu geralmente pego 5 ml da água e diluo o comprimido. O comprimido ele tem de 5 miligramas e de 25 miligramas, os mais comumente usados. Eu costumo usar o de 25. E daí, ao invés de eu diluir para 10, eu diluo para 5. E daí eu injeto 2 e 2 e fico com 1 para trabalhar, caso eu perca ali na injeção ou extravase um pouquinho, tá? E daí geralmente eu faço isso antes de colocar os portais. Mas se você estiver começando a curva de aprendizado nesse tipo de procedimento, eu aconselho você colocar os portais, deixar a paciente toda preparada para você não perder aquele tempo. Aí você vai lá embaixo e injeta, e daí você espera aqueles 10 a 15 minutos e começa a abrir os espaços. E daí, tecnicamente, o que eu faço? Eu abro paralelo ao infundíbulo pélvico, toda a extensão do ligamento redondo ao infundíbulo. Aí o meu auxílio traciona o infundíbulo e eu abro o espaço medial ali aos vasos e lateral ao ligamento largo, esse espaço central. Eu só abro os espaços. Se eu estiver utilizando o verde, eu jogo a imunofluorescência e tento captar o linfonodo. Se eu estiver utilizando o azul ou o tecnésio, eu já tento visualizar o azul. Se eu conseguir, tudo bem. Se eu não conseguir, daí eu começo a caminhar os espaços, você entende? Geralmente, o que eu percebo, é claro, isso tem variações diversas, mas o que eu percebo é que a via de drenagem vem da região parametrial e pélvica profunda para a fossa obturadora e para os ilíacos externos. Então, esse é o local que eu vou procurar primeiro, você entendeu? Entendi. Então, primeiro ali ilíacos externos, depois a fossa obturadora e vou descendo na direção do paramétrio ali dos linfonodos. E você consegue ver os linfáticos vindo, corados, e daí você acompanha os linfáticos na identificação do sentinela. Então, fica mais ou menos nesse sentido. Aí, no caso, Marcelo, por exemplo, no carcinoma escamoso invasivo, caso seja negativo, aí tem que ir laparotomia. Ou você habitualmente, você ainda continua na laparoscopia para um câncer de colo de útero, para esterectomia, no caso?